os pátios do seu palácio para festividades, para circo, entretenimento daquele povo que havia sido atingido por aquele flagelo, e utilizava os corpos dos cristãos embebidos, tá certo, em piche, uma coisa assim, colocava-os em postes e queimava-os vivos para serem tochas humanas, iluminando ali à noite naqueles pátios de seu palácio. Nós temos situações tais, né? Situações desse nível de barbarismo, esse nível de loucura. Por isso que Nero foi tido pelos seus próprios compatriotas como um louco, tá certo? Como uma pessoa louca, uma pessoa descontrolada. Nós tínhamos situações em que cristãos eram vestidos com peles de animais e eram colocados diante de cães selvagens para que fossem mortos a dentadas. Então tudo isso para entretenimento da massa e para a perseguição deste grupo, tá ok? Ele cita a morte de Nero entre 66 e 68, que morreu vítima de suicídio, né? Suicidou-se, tá ok? Você vai ter Nero governou entre 54 e 68, depois de sua morte sucederam no espaço de um ano 3 governadores. Você tem instabilidade, né? Instabilidade política aí na situação, onde você vai ter Galba, tá? Otão e Vitério. Galba, Otão e Vitério estarão envolvidos aí nesse período de transição de Nero para Domiciano. Ele também nos informa que a época logo em seguir, a época que se segue a Nero, entre 68 e 100, é uma época muito obscura para a história do cristianismo. É uma época muito obscura para a história do cristianismo, tá? Okay? É uma época que você não tem registros. Aí dentro dessa época encaixa o contexto histórico da queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém com a invasão das tropas romanas, liderada por Tito. Tá, okay? Então ele invade Jerusalém, traz uma grande destruição à cidade, deporta muitos, escraviza, mata muitas pessoas e leva os tesouros de Jerusalém para a construção do Coliseu em Roma. Tá, okay? Você tem essa situação nesse contexto da época. Em tela você tem, primeiro, você tinha aqui atrás perseguições até 100, a perseguição estourou pela segunda vez em 95, a gente já vai abordar esse ponto. Durante o governo de Domiciano, foi durante essa perseguição que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse, com Nero, morte de Pedro e Paulo, tá certo? Morte dos cristãos em Roma. Com Domiciano, que virá após, você terá o exílio de João na ilha de Patmos e também uma grande perseguição, tá ok? De modo geral. Então você tem aí a continuidade dessa política de perseguição ao cristianismo. E aqui você tem em tela, Nero chega ao poder aos 17 anos, graças às maquinações de sua mãe Agripina, que envenena seu pai Cláudio, mencionamos já, tá certo? Quando falamos acerca do engrandecimento do Império Romano, tá ok? Com aquelas figuras. Cláudio, então, seu pai foi envenenado pela sua mãe, pela sua esposa Agripina, né? Mãe de Nero, para que este se solidificasse aí no poder, né? Esse assumisse de fato o poder. Depois ele mesmo manda matar sua mãe Agripina, essa que matou seu pai, para ele assumir o poder. E depois ele vai e manda matar a sua mãe, bem como sua esposa Otávia, e também é responsável pela morte de Paulo, de Pedro e de muitos cristãos após incriminá-los do incêndio a Roma em 64 da era cristã. Vamos começar a trazer contribuições riquíssimas no livro que eu também apresentei para vocês na primeira aula, chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Um dos grandes historiadores da época cristã antiga, tá ok? Então vamos trazer grandes contribuições aqui desse historiador ao longo dessa aula. Peço para que vocês fiquem atentos e quem tiver possibilidade, tiver interesse, adquira também essa obra, tá ok? Que ela nos fornece muitas informações acerca do alto preço pago pelos irmãos para sustentar a sua fé nessa época difícil, tá ok? Então cito aqui a primeira contribuição de Eusébio de Cesareia, Perseguição sob Nero, página 109, de História Eclesiástica. Quando Nero viu consolidado seu poder, começou a empreender ações ímpias e muniu-se contra o culto do Deus do Universo. Não constituiu, porém, nosso objetivo, no momento, registrar a perversidade
de que ele foi capaz, uma vez que foram muitos os que divulgaram a versão de seus atos. Quem o desejar poderá depreender a crueldade e a loucura deste insensato, que sem motivo acumulou milhares de assassínios. A sede de sangue nele chegou a tal ponto que não poupou nem parentes, nem amigos. Igualmente tratou a mãe, os irmãos, a esposa e inúmeros consanguíneos, quais inimigos particulares e públicos, eliminando-os por vários gêneros de morte. Debite-se-lhe ainda o fato de ter sido o primeiro dos imperadores a mostrar-se contra a piedade para com Deus, Deus verdadeiro, né? O Senhor Jesus Cristo. É ainda o romano Tertuliano quem o rememora nos seguintes termos: pesquisai vossos arquivos, verificareis ter sido o primeiro dentre os imperadores a perseguir essa doutrina, principalmente quando, subjugado, todo o Oriente mostrou-se cruel para com todos em Roma. A condenação por parte de tal chefe constitui para nós motivo de orgulho, uma vez que ele é extremamente ímpio. Ser condenado por alguém ímpio assim é, na verdade, estar ao lado de um Deus pio, né? De um Deus verdadeiro, de um Deus justo e honesto. Então, não somos de fato amigo daqueles que são ímpios. Qualquer que o conheça sabe que Nero não condenaria algo que não fosse um bem singular. Então, ele é tido mesmo como alguém devasso, né? Alguém louco, alguém perturbado. Foi também ele o primeiro de todos os figadais, inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que sob seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma. Então temos aí a tradição. Aqui você tem a origem, viu, da tradição da decapitação de Paulo em Roma. Então você tem Eusébio citando Tertuliano. Então Tertuliano citando essa tradição antiga. Então é assim que chega a nós essa informação. Ela não está na Sagrada Escritura. Está aqui nos textos de Eusébio de Cesareia, que cita Tertuliano. E ali igualmente Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e de Paulo, até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade. De igual modo, assegura-o um eclesiástico de nome Caio, que viveu no tempo de Zeferino, bispo de Roma. Ao discutir por escrito com Probo, chefe da seita dos catafrígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos, o seguinte: eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos, se pois queres ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. Dionísio, bispo de Corinto, declara aos romanos que ambos simultaneamente sofreram martírio, escrevendo: numa só memória unistes o que plantaram Pedro e Paulo em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto e de modo semelhante nos instruíram, e também após terem juntos ensinado na Itália, sofreram um martírio na mesma ocasião. Fiz menção de tudo isso em abono da minha narração. Temos aí a primeira contribuição de Eusébio de Cesareia, nos descrevendo a situação, né, na qual chega para nós a informação de que Pedro e Paulo foram martirizados na época de Nero, esse ímpio governante, né, esse ímpio imperador, na primeira perseguição do Império contra o cristianismo. Né, uma perseguição oriunda agora do Império Romano. O Império Romano voltando-se contra a fé cristã. Inclusive ele é tido, sim, como o primeiro imperador romano que atenta uma perseguição contra o cristianismo. Ok? Nero suicidou-se em 68, seguem-se a ele em apenas um ano 3 imperadores, Gal, Baltão e Vitério, que não se sustentaram no poder devido às rebeliões. A igreja nesse interregno, né, nesse pequeno período, teve paz por 22 anos, quando muito se expandiu, inclusive o período, como é dito, período de silêncio, né, da história, mas não um período de inatividade. É sim, na verdade, um período de muito trabalho, muito evangelismo, muitas missões, muita divulgação e assim expansão do cristianismo para as terras mais longínquas, tá ok? Então, um período de muita expansão, até que venha um novo período de perseguição contra a fé cristã.
entre 68 e 100, temos um período sombrio na história cristã não retratado por qualquer autor, conforme já foi dito, né? Ao lado você tem aí algumas ilustrações da numismática, tá ok? Da ciência que trata aí do resgate e identificação das moedas. Então a moeda dos imperadores, ok? Nero, Vespasiano, a moeda comemorativa de Tito e a de Domiciano abaixo. Você terá então outros slides aí com essas ilustrações. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, página 1381. Queda de Jerusalém, invasão do exército romano, liderado por Tito. Vamos trazer agora essa contribuição para você, tá ok? Esse período, que é tido como um período silencioso para a história cristã, ele é, na verdade, um período extremamente terrível para o contexto judaico. E aí você tem a situação na qual, dentro desse contexto, os cristãos puderam ser salvos, puderam se salvar dessa hecatombe, né, desse terrível período, porque eles creram na profecia do Senhor Jesus Cristo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nas primeiras movimentações das tropas romanas, os cristãos, tá certo, cientes deste alerta, crentes, tá certo, nessa profecia, eles de fato abandonaram a cidade, eles saíram, tá certo? Eles não permaneceram ali para não serem atingidos então por essa grande destruição. E aí foi a salvação de muitos cristãos e de muitos que acreditaram naquilo que os cristãos estavam informando, tá ok? Acerca desse período. Então você tem a situação na qual eles se salvaram. E aí Flávio Joséfo vai nos descrever aqui no seu livro História dos Hebreus, tá? História dos Hebreus, na página 1381, editora CPAD, capítulo 43, tá ok? Na verdade, capítulo 43, isso mesmo, do livro 6. Vamos lá. Página 1381. Subtítulo: Tito entra em Jerusalém e admira, entre outras coisas, as fortificações, mas particularmente as torres de Hípicos e de Fazael, e a de Mariana, que ele conserva, mandando destruir tudo ao mais. Tito entrou na cidade e admirou, entre outras coisas, as fortificações, contemplando com assombro a potência e a força das torres, bem como sua beleza. Os tiranos, por fim, foram bastante imprudentes em abandoná-las, depois de ter observado atentamente sua altura, largura, vamos ver, sua altura, largura e grandeza extraordinária das pedras e a arte com que tinham sido unidos. Deus combatia por nós. Ele expulsou os judeus destas torres, pois não há forças disse várias coisas aos inimigos a esse respeito, e pôs em liberdade todos os que os tiranos lá tinham deixado presos. Mandou depois destruir tudo ao mais e conservou somente essas soberbas torres, que serviam de monumentos à posteridade, recordando a felicidade sem a qual ter-se-lhe-ia sido impossível apoderar-se das mesmas. Então, uma informação de Flávio Joséfo do contexto da época, né, na situação de sítio e a situação, na verdade, de invasão de Tito, tá certo, a Jerusalém, e como ele contempla aí algumas de suas edificações. O que os romanos fizeram aos prisioneiros? Como os romanos estavam cansados de matar, olha só a descrição, hein? Como os romanos estavam cansados de matar e havia ainda uma grande multidão de gente, Tito ordenou que os poupassem e não os passassem a fio de espada, a não ser os que ameaçassem defender-se. Mas os soldados não deixaram de matar, contra sua ordem, os velhos e os mais fracos. Conservaram somente os que eram fortes e vigorosos. Tito confiou-os a um de seus libertos de nome Fronto, no qual ele depositava grande confiança, com o poder de agir conforme melhor lhe parecesse.
Fronto mandou matar os ladrões e os revoltosos, que se acusavam mutuamente, e reservou para o triunfo os mais jovens e mais formosos. Mandou com cadeias para o Egito que tinham mais de 17 anos, para trabalhar nas obras públicas, e Tito distribuiu um grande número deles pelas províncias para servirem de espetáculo de gladiadores e combater contra feras. Veja aqui a situação pela qual estão passando os judeus que permaneceram ali e se voltaram numa guerra contra Roma, né? Uma guerra aberta contra Roma. E a profecia que se cumpre então, dita por Cristo, tá ok? Que chorando sobre Jerusalém disse que quantas vezes tentou ajuntá-lo debaixo de suas asas, né? Como a galinha faz dos seus pintinhos, mas eles sempre recusaram. E aí você tem agora as consequências, né, que estão sofrendo. Vamos lá. Os que tinham menos de 17 foram vendidos. Escravos, 11.000 outros morreram. Uns porque seus guardas que os odiavam não lhes deram de comer. Outros porque não o queriam fazer, desgostosos como estavam da vida. Preferiam mesmo morrer, e também porque dificilmente se encontrava trigo para alimentar tanta gente. A situação caótica, né, decorrente aí desta grande guerra, essa grande destruição. Número de judeus prisioneiros durante esta guerra e dos que morreram durante o cerco de Jerusalém. Foram feitos prisioneiros. Deixa eu só retornar aqui. Isso. Vamos lá. Foram feitos prisioneiros durante esta guerra 97.000 homens, e o assédio de Jerusalém custou a vida de 1.100.000 homens, dos quais a maior parte, embora judeus de nascimento, não eram nascidos na Judéia, mas lá se encontravam de todas as províncias para festejar a Páscoa. A situação aqui na qual há uma aglomeração de judeus da diáspora, né, que frequentam aí para participar dessas festividades, desses festejos, e não puderam mais sair por causa das movimentações rápidas das tropas romanas, ok, que decidiram invadir a cidade. Presos na cidade por causa da guerra. Como não havia lugar para acomodá-los a todos, sobreveio a peste e logo em seguida a carestia. Pode-se julgar que era difícil que aquela cidade, sendo tão grande, estivesse de tal modo povoada, que não havia lugar para tanta gente, principalmente esses judeus vindos de fora. Mas não há melhor prova para isso do que o recenseamento feito no tempo de Céstio, pois esse governador, querendo dar a conhecer a Nero, que tinha tanto desprezo pelos judeus, a força de Jerusalém, rogou aos sacerdotes que contassem o povo. Eles escolheram para isso o tempo da festa da Páscoa, no qual desde as feito no tempo de Céstio, pelos judeus, a força de Jerusalém rogou aos sacerdotes que contassem o povo. Eles escolheram para isso o tempo da festa da Páscoa, no qual desde as 9 horas até as 11, sem cessar imolaram-se vítimas, cuja carne era consumida pelas famílias, que não tinham menos de 10 pessoas, algumas até 20. Concluiu-se que haviam sido imolados 255.600 animais, de onde contam-se apenas 10 pessoas para cada animal. Então, olha só a estratégia, né, que eles bolaram para esse recenseamento. Teríamos 2.556.000 pessoas, purificadas e santificadas. Não eram admitidos a oferecer sacrifícios nem os leprosos, nem os que sofriam de gonorreia, nem as mulheres que estavam no tempo incômodo que lhes é ordinário, nem os estrangeiros que, não sendo judeus de raça, não deixavam de ser por devoção a essa solenidade. Assim, aquela grande multidão que tinha se dirigido a Jerusalém, de tantos em tão diversos lugares, antes do cerco, lá se encontrou encerrada como numa prisão quando a guerra começou. Eis aí a situação que eles enfrentaram, né, durante esse cerco, durante essa guerra. Para finalizar, quantas vezes e em que tempo a cidade de Jerusalém foi tomada?
Assim terminou Jerusalém.